Olá gente, bom dia, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós queremos dar para você uma retrospectiva desses eventos que aconteceram semana passada, que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Aqui estamos, final de julho, início de agosto, hoje é primeiro dia de agosto. Gente, estamos em parque de diversão, né? Porque é outra montanha russa, tem sido ultimamente sempre assim. Montanha russa nos Estados Unidos, será que é invasão russa nos Estados Unidos ou invasão chinesa? Invasão chinesa, né? Ultimamente, para cima na segunda, para baixo na terça, para cima na quarta, para baixo na quinta. É assim nessas últimas semanas. Então, não vou aborrecer a você com todos cada dia o que aconteceu, mas os fatores positivos influenciando as subidas foram relatórios pela Reserva Federal indicando previsões de saúde econômica. Isso fez com que todos os investidores ficassem felizes. Relatórios trimestrais para o segundo trimestre positivos de empresas como Boeing e Apple. Boeing, né? Saudável, que bom. Congresso negociando detalhes de um novo pacote de estímulo para contrariar os efeitos econômicos da pandemia. Claro que todo mundo vai gostar disso. Influências negativas incluíram a inabilidade do Congresso de concordar nesses detalhes de mais estímulo. Claro que vamos brigar sobre isso, né? Tem que brigar sobre alguma coisa. Alguns relatórios trimestrais negativos, né? Por exemplo, 3M, McDonald's. A gente vai falar um pouco mais sobre McDonald's daqui a pouco. Relatório do PIB negativo, PIB dos Estados Unidos. E, é claro, aumentos nos casos da Covid. Covid é como aquele hóspede que nunca sai, viu? Sexta deu uma subida moderada com bons relatórios trimestrais, porém temperada pela incerteza por volta da Covid, né? Esse hóspede que não sabe, não tem noção de quando é que é a hora de sair, viu? E você tá ficando aí, sai logo. Né? Essa Covid, mas apesar de tudo isso, ações seguraram ou ganharam essa semana nos Estados Unidos. Foi só o Dow que não conseguiu avançar para a semana, mas só perdeu 0,15%, ainda permanece 7,4% abaixo da sua alta para 2020. Tá chegando aí, bora Dow, bora, consegue, né? Próxima semana, vamos lá. S&P 500 ganhou 1,7%, né, para ficar 1,25% positivo para o ano. Nasdaq ganhou 3,7% para ficar 19,8% positivo para o ano. Nada mal, apesar de toda a incerteza da Covid chata. Saia logo! Investidores mundiais farejaram o aroma de uma dica de estímulo econômico nos Estados Unidos na segunda-feira. Como resultado, índices de referência subiram junto com ouro subindo. Daí, pá! Impasse político na terça-feira e sentimento sobre o estímulo foi para força. A semana pelo globo mais ou menos passou pelas mesmas reviravoltas e pelas mesmas razões como nos Estados Unidos, e as quedas enviando investidores a títulos e metais preciosos, é lógico. É temporada de relatórios financeiros na Europa também, e não tem como se surpreender que muitas dessas empresas não estão indo muito bem devido à pandemia. Surpresa? Nada. A notícia negativa só leva sentimento ainda mais para baixo. Outro baque na quinta-feira, presidente Trump sugeriu que talvez seja necessário adiar a data da eleição presidencial. E Congresso entrou em pânico, né? E de Congresso também em novembro, né? Eleição é para presidente e também Congresso nos Estados Unidos. Isso ele sugeriu devido à Covid. Esta dica de possível instabilidade também abalou os mercados. Ações na Europa caíram abaixo de um mês. Isso foi na quinta, né? Mas a Europa recuperou-se na sexta-feira com relatórios empresariais positivos. O dia não foi tão bom para a Ásia.
Resultados mistos na Ásia esta semana. Não foi uma semana boa para Japão, não. Perdendo 4,8%. Hong Kong perdeu pouco, só 0,4%. Enquanto a China ganhou 3,5% para ser ganhador da região. A Europa, por maior parte, mais baixo. A Alemanha caiu 4,3%. Itália, mais que isso, em 5,2%. Prêmio para a melhor semana foi para a Suíça, que acabou perdendo só 2,1%, né? Só perdeu esse tanto no seu índice principal. O único ganhador nem foi da região geográfica, foi a Rússia ganhando 1,7%. E até Istambul, né, que geralmente acompanha a Rússia perdeu 5,8%. Nas Américas, uma semana mista também. A Bovespa conseguiu ganhar 0,5%. Parabéns, Brasil. Colômbia perdeu 3,5%, enquanto a Argentina, sempre misteriosa, conseguiu ganhar 1,3%, ganhador da região. Depois de algumas semanas sem muita atividade, Bitcoin disparou para cima no fim desta última semana, entre encerramento dos mercados principais na sexta-feira, semana passada, e abertura na segunda-feira. Bitcoin ganhou 6,6% para de volta acima de $10 mil, quase 10.200. A abertura não ocasionou voto negativo, quer dizer que muitas vezes, né, se subir em pré-mercado, né, de repente abre mercado e os investidores normais, vamos dizer, poxa, não, isso é demais, ou vão pensar, poxa, subiu esse tanto e agora vai baixar, eu vou vender e capturar esses ganhos e o negócio baixa, né? Mas desta vez não, o sentimento continuou, Bitcoin ultrapassou o próximo marco de $11 mil até o fim da terça-feira, só em 2 dias, né? Bitcoin, depois de várias semanas de cadê a volatilidade? Parece que Bitcoin pegou a Covid e se recuperou esta semana agora. Voltou com vingança, né? Ganhou 18,2% esta semana, desde $9.600 até $11.355,50 cada moedinha digital, né? Agora essa assim, ainda não curto, né? É demais para mim. Esses fundamentos, não tem fundamento, né? Por exemplo, deve ser alternativo, tipo ouro, tipo prata, metais preciosos. Não, mas não reagiu dessa maneira. E é imprevisível. Eu não gosto, não curto, mas é contigo, né? Faça a sua própria pesquisa. A dívida nacional dos Estados Unidos, se tivesse comprado Bitcoin, né? Ainda não estaria em tantos apuros, mas agora está em 27,4 trilhões com T de dólares e crescendo ao ritmo de cada minuto, gente. Cada minuto cresce 2,73 milhões de dólares cada minuto, né? A nossa dívida nacional aqui nos Estados Unidos esta semana ultrapassou 100% do PIB dos Estados Unidos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, claro que o PIB tem baixado bastante com Covid, né? Mas o déficit orçamentário este ano pode superar 4 trilhões de dólares. Geralmente, nas últimas 5, 8, 10 anos, tem sido na faixa de $1 trilhão por ano, que não é bom, mas agora 4 trilhões de dólares por ano, vixe, é a maior diferença na história do país, tá? O déficit orçamentário. E o Partido Conservador está prestes a gastar outro trilhão, né, a mais que isso. Você acha isso ruim? O partido em oposição, com muita tendência socialista e até comunista, não gosta dessa proposta de gasto, né? É estranho, né? Não é estranho, não. Por quê? Porque eles querem gastar 3 trilhões de dólares, né? Fazer com que o gasto, o déficit orçamentário do ano fosse 7 trilhões de dólares. Não é possível continuar dessa maneira, gente, né? Tem que pagar o pato um dia. Tá querendo ser pago. O dólar faz muitos anos tem sido a moeda mais segura do mundo. A moeda de referência talvez não seja no breve futuro, com todo o estímulo e todas as injeções de liquidez que dilui o dólar.
Isso que a reserva tem feito nos últimos anos, desde a crise financeira. Já faz 10 anos de injeção, de diluição do dólar. E é inegável que o dólar está 10% mais fraco desde o meio de março só este ano. Porém, por outro lado, o dólar ainda está 30% mais forte que na crise em 2008 e 2009. Então, ainda temos temos um pouco de jogo de cintura. Para mim, isto indica um nível de saúde considerável, né? Apesar de todas as forças contra, mas esta força só pode continuar se o governo conseguir controlar esses enormes gastos. Tem que acabar em algum momento. Sem dúvida vai fazer parte da campanha para a reeleição do presidente Trump. Brasil também está passando por déficit orçamentário, não tanto como os Estados Unidos, mas é déficit recorde, 194,7 bilhões de dólares em junho, isso significativamente mais que os economistas pensaram. Mas qual país não está passando por dificuldade, né? Essa Covid, saia logo! Claro que rendimentos de títulos caíram essa semana, especialmente depois das más notícias do PIB dos Estados Unidos e ameaças de irregularidades eleitorais. Incerteza, né? Instabilidade. Os mercados não gostam disso. Esta vez foram os títulos de mais longo prazo que refletiram a busca para a segurança. Isso é interessante, né? Mais notável, o de 10 anos perdeu 6 pontos base para ficar em 0,53%. Por que isso é notável? É porque é o menor rendimento para título de 10 anos em 234 anos. Eu não sabia nem se existia esse tanto de tempo, né? É quase a duração da República em si. Caramba, quer dizer que é histórico, né? Os títulos de 5 e de 20 anos caíram 6 e 5 pontos de base, respectivamente, e o referencial de 30 anos caiu 4 pontos base para encerrar a semana em 1,19%, ainda longe de zero, ainda bem, né? Petróleo seguiu a mesma montanha russa dos mercados de ações mundiais essa semana, então não vou repetir aqueles fatores, só os fatores específicos a petróleo, que foi que armazenamento nos Estados Unidos baixou por 10,6 milhões de barris desde a semana anterior, né? Claro que menos oferta tende a elevar o preço, né? Isso aconteceu na quarta-feira. Em maior contexto, a oferta nos Estados Unidos ainda permanece uns 17% acima da média de 5 anos para esta época do ano. Então, ainda há uma fartura, mas pelo menos baixou armazenamento. Isso tende a elevar os preços, mas os preços não elevaram essa semana, não. A Covid afeta petróleo de maneira semelhante às ações, né? Pessoas não estão aventurando lá fora fazendo compras, então as ações vão tender a baixar. E também não estão gastando o combustível, nem em carro, nem em aviões. Portanto, Covid pior implica em preço de petróleo menor devido à menor demanda, né? Acrescenta o fato que a OPEP e aliados não aguentam mais os cortes de produção, tá? A OPEP tá assim, né? Abre a torneira, por favor, para que a gente possa respirar, e não estão aguentando mais esse corte de produção e agora vão aumentar a produção em agosto, né? Eliminaram ou reduziram a produção porque preço de petróleo foi negativo. Você não pode aguentar isso, não. Então, cortaram a produção para aumentar, ou quer dizer, diminuir a oferta. E petróleo caiu de maneira precipitada na quinta por 5% e mais, né? Agora, petróleo bruto e gás liquefeito natural são categorias correlacionadas, mas porém separadas, né? Devido à nova tecnologia de fracking, os Estados Unidos está superando as expectativas de produção e é o terceiro maior exportador do mundo, apesar de vários cancelamentos de pedidos esse ano devido à Covid. Outra vez, saia logo! Petróleo baixou esta semana, WTI dos Estados Unidos baixou 2,7% para $40,27 por barril. Agora estamos pouco acima desse marco de $40. Será que a gente volta para a faixa de $30? Até que parece, né? Petróleo internacional baixou mais nem 1%, só 0,09%, só perdeu 4 centavos para $43,30 por barril de petróleo. Você notou que o ouro está fazendo?
chegou tarde a festa, como muita gente, né? Segunda-feira, o ouro bateu novo recorde de todos os tempos de $1.947,60 por onça. Último recorde foi $1.921, superou por 25, 26 dólares, né? Estabelecido esse recorde de 1921, se lembra, né? Que o ouro subiu, estabelecido em 2011. Fatores na época incluíram, adivinhe, relações piores entre os Estados Unidos e a China, dólar enfraquecido, juros super baixos, incerteza no mercado de ações. Parece o jornal de hoje, não de 2001, né? Mas o ouro agora, esta semana, tem ganho, atingiu o marco de ter ganho 27% só em 2020, e só temos completado 7 meses dos 12, né? Prata também não ficou em casa, chegou a festa também. Na segunda, a prata ganhou outros 7,5% só num dia, para $24,50 por onça, e o que leva seu ganho só para julho a 35%. Melhor mês para prata que nunca. Novos recordes para ouro na terça e sexta-feira, e futuros de ouro brevemente tocaram $2.000 por onça pela primeira vez em toda a história do mundo. Minha opinião, é euforia, gente, né? Cuidado. Agora, tá apreciando, tá sim, né? E tem fundamentos porque sim, tem. Mas cuidado por aí, não vale esse tanto não, na minha opinião. As condições do mundo não são perfeitas, mas meio normal, né? Meio normal isso, e ouro tá subindo demais. É só uma euforia, só crianças jogando, correndo atrás da bola. O ouro ganhar mais de $100 numa semana só, né? Quando é que isso acontece, né? Então, como findou a semana? Ouro deu um retrocesso, claro que vai, né? Depois toda aquela euforia, e os que chegaram tarde à festa vão pagar por esse privilégio, né? Deu um retrocesso daqueles altos de $2.000, mas encerrou a semana ganhando 4%, ou seja, $75 por onça para $1.977. Nada mal, né? Prata quieta, o show é o ouro, né? Mas prata quietamente o superou, ganhando 7,8%, quase o dobro do ouro, né? Para $24,58 por onça. Poxa, se eu tivesse aquelas oncinhas de ouro que meu pai me comprou quando eu tive, não sei, 7 anos de idade ou 10 anos de idade, eram $7, cada um $6,50, $7, né? Mas, a nova Constituição russa permite que o presidente Putin volte a ser presidente para mais 2 mandatos de 6 anos cada. E eu acho que ele é permanentemente presidente permanente, né? A oposição política, né, diz que a nova Constituição só foi aprovada devido à fraude eleitoral. É a mesma história de sempre, né? E que as manobras políticas complexas que ele fez só serviram para enfraquecer a má opinião que já tiveram do Putin. Descontentamento com ele já nas últimas 3 semanas tem incentivado dezenas de milhares de manifestantes a marcharem protestando seu golpe de poder. Seria muito engraçado, pelo menos para mim, né? Se ele instituiu nova Constituição, né? Agora eu tenho direito a mais 12 mandatos, mas ele tem que ser eleito, né? E se ele não for reeleito, seria engraçado isso, né? Bom, você pode rir, não rir, tudo bem, saia logo. E não somente na Rússia própria, na Bielorrússia também Putin está agressivamente buscando mais e mais poder, igual a China esses épocas. Por que China e Rússia e Irã, né, tá sempre ligados nessas coisas, né? E sempre incentivando os países a fazerem as coisas piores, né? Por que não vamos trabalhar para viver juntos, em paz, gente, em vez de fazer coisas dessas, né? Presidente bielorrusso Lukashenko recebeu uma mensagem secreta indicando a presença de mais de 200 guerreiros russos dentro de seu país para desestabilizá-lo logo antes da eleição presidencial. Então ele jogou fora. Na quinta-feira, o presidente Trump, outra vez, de repente, falou que tinha surgido na mente. É assim que o presidente Trump faz. Ele sugeriu que talvez fosse necessário adiar a eleição presidencial desde a primeira semana de novembro até
Mas ele não falou, até ele só sugeriu. Presidente Trump é tipo, né, ligar a luz e todas as baratas vão, ele só diz isso para espantar os doidos por aí. Bem, ele não disse para quando, né? Então, quer dizer que foi algo que ele só inventou no momento. Não é um plano seriamente elaborado. A razão por trás desse comentário foi que a oposição está usando a crise de saúde da Covid para mover para que a eleição seja realizada pelos Correios, né? E há milhões de razões porque isso não seria uma boa ideia, não. Uma das principais razões é que cometer fraude eleitoral seria muitíssimo mais fácil e possível se a eleição for realizada assim. A oposição transparentemente quer ganhar a vantagem de não precisar verificar a cidadania de eleitores. Só aparecer e votar, né? Então você pode votar múltiplas vezes ou você pode ser mexicano, russo, sei lá, né? E entrar e... eu quero votar e pronto, você pode votar. Ele diz qualquer pessoa. Então, eu passei 17 anos no Brasil, eu não votei nenhuma vez, né? Eu não tenho direito. Eu sou cidadão norte-americano, eu não posso votar, eu não tenho direito de decidir o futuro político de outro país, muito menos Israel ou Zimbábue ou Rússia, sei lá. Eu não vou votar naquelas eleições porque que pessoas pensam que podem, né, afetar o governo dos Estados Unidos. É absurdo para mim, mas outras pessoas acham sabedoria, sei lá. Claro que alguns da oposição estão reagindo com exagero, dizendo que o presidente Trump deve ser impeached devido a isso. É muito né? Tem que eliminar todas essas coisas e seguir com a vida, né? Novas vendas de casas em junho dos Estados Unidos foram 776 mil. Bom, né? Esse número foi muito além das expectativas, positivamente. É o maior ritmo de vendas desde 2007, né? Se lembra de 2007? Imobiliário? Quente, né? Era fogo, mas e agora está superando isso. Pessoas ficaram em casa presas, né? Em março e abril, e agora tem esse dinheiro amontoado e querem fazer alguma coisa, né? Economia da União Europeia sofreu seu maior encolhimento no segundo trimestre, claro, né? Seu PIB caindo mais de 12%. Economia alemã, maior da Europa, encolheu 10%, fazendo assim, contribuindo a tudo isso, apagando quase 10 anos de crescimento, né? Desemprego na Alemanha diminuiu essa semana para só ficar em 6,4%. Então isso é um ponto positivo em comparação. Colômbia também sofrendo o pior encolhimento da sua história, mas seu desemprego está em 20%. E analistas dizem que o PIB será 16% negativo para segundo trimestre, só em comparação com o ano atrás. Claro que ninguém está gastando o dinheiro que tem, então, o que não tem, né? Então, a inflação também está muito abaixo de níveis economicamente saudáveis. A economia mexicana encolheu por 17,3% no segundo trimestre, que é quase 19% abaixo do mesmo período no ano passado. Então, é claro, é lógico que Covid vai afetar dessas maneiras. Quais as empresas que estão indo bem nesses tempos inéditos? Gente da minha geração conhece bem o nome Kodak, né? Filme de máquina fotográfica, né? Era um líder na fotográfica em filme, até que não se adaptou bem à nova tecnologia de fotografia digital. Eu pensei que o Kodak tivesse morrido, né? Como empresa, mas agora, esta semana, ganhou o contrato do governo para ajudar a agilizar a produção doméstica e farmacêuticos. E esta semana as ações ganharam 2000%! Caramba, gente, né? Kodak está de parabéns. McDonald's, porém, viu vendas cair 24%, especialmente em mercados internacionais, isso para segundo trimestre. United Parcel, claro que a ação baixou, né? United Parcel Service, segunda maior empresa de entregas em casa de encomendas, concorrente à FedEx, né? Fez papel de infraestrutura essencial, entregando produtos de saúde. Então, ações subiram 15% esta semana. Apple viu sua renda aumentar 11% em comparação com o segundo trimestre de 2019. Suas ações ganharam mais de 5,5%, atingindo o preço de $406, né? Caro demais, mas a Apple vai fazer uma multiplicação de ações, né? Vai dividir 4 por 1.
né? Então, você tem um de 400, vai ganhar 4 de 100 e pouco, né? Fazendo um pouco mais acessível. Facebook também viu sua renda crescer 11%, superando as estimativas, e suas ações ganharam mais de 6%. A Amazon também superou as expectativas, sua renda mais de 9% a mais do que o crescimento esperado, e também for 40% acima de um ano atrás. Isso para segundo trimestre, o mais difícil. Suas ações ganharam mais de 5% para, adivinha o preço, $3.200 cada ação. Energia de fusão nuclear é como fazem as estrelas, né? Como brilham, capaz de gerar muito mais que fissão nuclear, porém até agora considerado praticamente impossível. A França está encarando, está começando a produção de uma planta de energia para começar operações em 2035, né? Que a ideia de fusar átomos a uma temperatura de 150 milhões de graus centígrados. Como é que vai fazer isso, né? Bem, Elon Musk da Tesla disse que está considerando abrir acesso aos seus produtos. Até agora só Tesla mesmo podia fazer manutenção nos seus carros, mexer no software, fabricar as baterias e tal. Quem não quis pagar os preços da Tesla se encontrou afora, né? Mas agora Musk se diz aberto a liberar vendas no software e motores e baterias e há outras montadoras de automóveis. Então, ele é muito esperto, gente. Eu acho que é uma boa jogada para ele. Huawei agora, mas ele não me consultou, viu? Huawei agora superou o Samsung para ser maior fornecedor mundialmente de celulares e smartphone. Não foi necessariamente vencimento por características fundamentais das empresas, mas por interrupções em cadeias de suprimento devido à Covid. Então talvez não fique em primeiro lugar para muito tempo. A guerra civil na Síria já há uma década, com o presidente Bashar al-Assad cometendo crimes de guerra, matando seus próprios cidadãos. E com apoio pleno da Rússia, os Estados Unidos está dando uma basta e impondo novas sanções econômicas. Avisou também que outros países que negociam comercialmente com o governo siriano correm risco de também se encontrar na lista negra dos Estados Unidos. Tá avisado. Cuidado aí. Cientistas, para encerrar, boa história. Cientistas que poderiam estar trabalhando em prol de uma vacina contra a Covid, ao invés de fazer isso, estão fazendo o quê? Resolveram tentar reaviver micróbios que eles desenterraram de muito abaixo do solo do Oceano Pacífico. Por quê? Não sei. Por quê? Dizem que os micróbios têm idade de 101,5 milhões de anos. Como que sabem, né? É como cortar árvore, você pode contar os anéis, né? Como que se diz? Micróbio, quantos anos tu tem? 101,5 milhões. E como é que ficaram enterrados e depois cobertos por quilômetros de água? Como, com todas essas doenças que estão correndo soltos por aí e ali descontrolados, não seria melhor deixar esses antigos micróbios desconhecidos em paz, né? Descobrir outros por quê, né? E acordaram esses micróbios antigos. Como? Né? Você joga água no cara, né? Você sacude, micróbio, acorda aí, tá de manhã, né? Na verdade, eu entendo a dificuldade porque eu tenho 4 jovens em casa desde 15 a 19 anos de idade e nem sei... É outra história, nem sei exatamente a idade de um, mas é outra história, eu conto depois. Mas a dificuldade é acordá-los, não? Tá conseguindo acordar micróbio de 101 milhões de anos e eu não consigo acordar meus jovens. Como é que eu faço isso? Não sei. Se tiver ideia, comenta aqui abaixo e até a semana que vem. Tchau!